Olá, irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós vamos dar continuidade ao ensino sobre ciclo carismático, um mover do Espírito Santo. Lembrando que esse ensino é uma iniciativa, um projeto do Ministério de Pregação e do Ministério de Formação da Diocese de Uberlândia, nesse tempo onde não podemos nos reunir presencialmente. E nesse ensino, então, nós vamos sequenciar o tema que a gente já tinha começado no vídeo anterior sobre o ciclo carismático. Falamos sobre o ciclo carismático em si, seus elementos, e agora vamos falar mais detalhadamente, sobre o ciclo carismático no grupo de oração. Mas antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo entre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora sobre esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos dar sequência ao nosso ensino sobre o ciclo carismático, o mover do Espírito Santo nos grupos de oração. Só relembrando, sobre o ciclo carismático, é uma sequência oracional, onde nós fazemos o exercício dos carismas, onde nós oramos e damos um tempo de silêncio para o Senhor falar ao nosso coração. Esse ciclo envolve a oração em português, o louvor, a entrega, o perdão, a oração em línguas, a efusão do Espírito Santo nas nossas vidas, um momento de silêncio, de escuta, onde a gente aguarda a manifestação de Deus, o exercício dos carismas. E depois que nós passamos por esse momento de escuta, nós voltamos à oração em resposta àquilo que Deus nos falou. Em resumo, essas são as etapas, os elementos do ciclo carismático. Então, nós falamos muito no vídeo passado do que é o ciclo carismático, desenvolvendo cada uma dessas etapas. Hoje nós vamos dar sequência falando da importância do ciclo carismático no grupo de oração. Aliás, nós encerramos o vídeo passado falando a respeito disso, da importância do ciclo carismático no grupo de oração, e nós vamos dar sequência hoje. Nós vamos dar sequência falando exatamente da importância do dirigente, daquela ou daquelas pessoas que vão conduzir o ciclo carismático dentro do grupo de oração. Então, nós havíamos falado, que o dirigente é aquela pessoa que deve provocar o Pentecostes. É aquela pessoa que deve motivar a Assembleia a se abrir para a ação do Espírito Santo. É aquela pessoa que deve levar a Assembleia a orar, aguardando a manifestação de Deus, aguardando a manifestação dos carismas. Por isso, então, é necessário criar-se um clima de oração. Então, dando sequência, uma coisa importantíssima é lembrar que
o ciclo carismático é algo natural, que deve acontecer no nosso grupo de oração. E nós não podemos, de forma alguma, substituir a oração do nosso grupo carismático, né? Por exemplo, aumentando o tempo de animação. Então, canta-se muitas músicas, né? Estende bastante o momento de animação e depois sobra um espaço muito curto para a oração. No desenrolar, né? No desenvolver aí do ciclo carismático, porque no final nós teremos uma pregação da palavra. Então, nós não podemos, né, de forma alguma, né, substituir a oração do nosso grupo. Afinal de contas, é um grupo de oração. Então, nós não podemos fazer isso, ficar inventando outras coisas, né? Nós podemos rezar o texto, sim, mas antes de começar o grupo. Não é que o grupo inicia com o texto, a gente se reúne, aquelas pessoas que têm disponibilidade, chega mais cedo, se reúnem para rezar o texto antes do grupo de oração. Então, nós precisamos fazer que o grupo de oração verdadeiramente seja um grupo de oração. Não é grupo de texto, não é grupo musical, não é grupo de novena. É um grupo de oração. Daí a grande importância e a grande necessidade, né, de desenvolvermos esse ciclo oracional no nosso grupo, no qual a gente dá o nome de ciclo carismático. Mas para acontecer o ciclo carismático é necessário que alguém esteja à frente, é necessário que tenha um dirigente, um condutor, aquela pessoa que vai estar motivando as pessoas, os participantes do grupo, a assembleia, a orar junto, para fazer a experiência do Espírito Santo, a experiência de Pentecostes. E quem é o dirigente que conduz o ciclo carismático? Então, um servo, né, que participa do núcleo do grupo de oração, normalmente, né, é uma pessoa que foi discernida na oração, né, em oração durante a reunião do núcleo. Pode ser, né, um servo, pode ser o próprio coordenador do grupo, pode ser um ministro de música, pode ser alguém da intercessão, pode ser qualquer pessoa que esteja participando ali do núcleo, esteja aberto para essa condução. Mas o cuidado nós devemos ter, né? Quando vamos conduzir o momento, né, do ciclo carismático lá no nosso grupo de oração. Independente de quem for a pessoa. Às vezes tem grupo de oração que convida outra pessoa de fora, de vez em quando, não tem problema, para fazer a condução da oração. Mas é alguém que esteja em sintonia com as moções que o Senhor deu através de uma escuta profética que foi feita no núcleo do grupo de oração. Então, um cuidado que nós temos que ter é fazer uma oração breve e passar o microfone para o pregador. Às vezes a pessoa, né, o grupo de oração aconteceu, uma série de músicas, né, um momento importante mesmo, né, da música, aí o condutor faz uma oração rapidinha e já passa o microfone para o pregador. Aí o que acontece? A pregação passa a ser o centro do grupo de oração. O grupo de oração passa a ser, né, centralizado na figura do pregador. O pregador passa a ser o centro do grupo de oração. Aí o grupo de oração depende daquela pessoa. Aí faz uma divulgação, né, com a foto do nome do pregador. Nossa, hoje o grupo vai ser qual? Hoje o grupo vai ser do fogo, porque vai ser o fulano que vem pregar. Aí na semana que vem, que é lá a Dona Maria, que às vezes todo mundo já conhece, que vai pregar, que é uma pessoa ali do grupo de oração,
porque uma mulher muito orante mesmo, cheia da graça de Deus, parece que o grupo de oração não vai ser muito bom hoje, né? Então, nós devemos colocar o foco do nosso grupo na oração. A pregação é um elemento importantíssimo, mas ela tem o seu momento. Porque senão o grupo de oração ele vai depender de uma personalidade, uma pessoa. E um grupo de oração não pode depender de pessoas. O grupo de oração ele tem que depender de Jesus. O grupo de oração ele tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Por isso é tão necessário falar sobre o dirigente, sobre o condutor, aquela pessoa que vai provocar o ciclo carismático no grupo de oração, para que nós, que somos membros desse movimento, façamos uma reflexão a respeito de como anda os nossos grupos de oração nesse tempo. No núcleo do grupo de oração, nós vamos discernir o pregador, a palavra e também a pessoa que vai conduzir a oração. Podem ser duas pessoas, né, que tenham rezado juntos e que tenham assim, uma unidade, uma sintonia uma com a outra. Porque se for duas pessoas que uma vai para um lado e outra para o outro, aí dispersa, né, a assembleia. Então pode ser duas pessoas que estejam em sintonia, que tenham rezado junto. Mas se for muita gente revezando, né, na condução da oração, do ciclo carismático, corremos o risco de ficar repetindo a oração do outro, prolongar muito e a assembleia ir se dispersando. Tá? Então temos que ter certos cuidados. É lógico que cada grupo de oração tem a sua característica particular. Tá? Bom, para conduzir o ciclo carismático no grupo de oração, é necessário que você se forme cada vez mais e se exercite cada vez mais. Ninguém está pronto, totalmente formado para ser um pregador, para ser uma pessoa que conduz uma oração, que leva a assembleia à oração. Nós precisamos sempre estar rezando, nos formando e exercitando cada vez mais. Mesmo aquelas pessoas que estão há muito tempo no movimento, elas sempre têm algo para aprender, porque sempre tem algo novo no nosso grupo de oração. Então, a formação, a oração e o exercício é que vai nos levar a aprimorar cada vez mais, né, como um servo que conduz uma oração no grupo, um servo que provoca o Pentecostes nas pessoas. E esse exercício, meus irmãos, às vezes a pessoa ainda não tem o hábito, né, de conduzir uma oração, um grupo de oração, às vezes ela fica meio inibida, tímida de fazer isso. Ele pode ser perfeitamente feito, iniciado na reunião do núcleo, na reunião de núcleo, lá na reunião da intercessão, numa reunião menor, né, dos ministérios, onde a pessoa vai se exercitando e a partir daí ela vai crescendo nessa oração. Mas para crescer nessa condução, eu preciso também crescer na minha intimidade com Deus. Não adianta eu querer levar um Pentecostes pessoal, provocar um Pentecostes na Assembleia, se eu não experimento esse Pentecostes pessoal na minha vida. Então é necessário formação, é necessário estudo, é necessário exercício, é necessário oração. Muitos de nós aprendemos a pregar pregando e vamos refinando a nossa pregação de acordo com as formações que vamos recebendo, com os nossos estudos, com os livros que vamos lendo. Assim também acontece com a condução da oração, do ciclo carismático no grupo de oração. Como que nós vamos aprender? Conduzindo e refinando a nossa condução através da formação, através da nossa oração, através do nosso estudo.
Bom, quando o Ministério de Música começa a tocar músicas mais lentas, fez aquela animação toda, e começa a tocar músicas mais lentas, então o que deve acontecer? O dirigente ele já deve se aproximar, ficar mais ali à frente, né, para começar a dirigir a oração. E essa oração vai se estender até quando? Até o momento de passar a palavra para o pregador. Como eu disse, pode ser uma pessoa, pode revezar entre duas pessoas, mas que tenham sintonia. E após a pregação é importantíssimo que se faça uma oração. Essa oração pode ser feita por quem? Ela é uma continuidade do ciclo carismático. Ela pode ser feita pelo dirigente que conduziu a oração antes da pregação. Ela pode ser feita pelo próprio pregador. Ela pode ser feita pelo ministro de música, por exemplo. Desde que seja na moção daquilo que foi pregado. Então todos têm que estar atentos, né, ao mover do Espírito, nas orações, na pregação. O que é importante para o dirigente? Quando eu falo dirigente, condutor, eu estou falando daquela pessoa que está conduzindo a oração num grupo de oração. Não estou falando do pregador, tá? Não estou falando do ministro de música. Às vezes, um pregador pode estar dirigindo uma oração. Às vezes, o próprio músico pode estar fazendo essa condução dessa oração. Então, o que é importante para esse dirigente? O dirigente, ele deve ser um motivador. Ele não pode, por exemplo, jogar um balde de água fria nas pessoas. Então ele começa a rezar, as pessoas estão lá quietas, parece que não acompanham a oração, dispersas. Aí o dirigente chega e fala: gente, o que está acontecendo? Que frieza é essa? Vocês não jantaram hoje não? Então isso não é motivador para as pessoas. O dirigente, ele tem que motivar, ele tem que incentivar a assembleia a orar. Porque muitas vezes a assembleia fica assistindo a pessoa que está conduzindo a oração. Acha bonita a oração e fica lá assistindo, né? Às vezes faz uma condução muito longa e as pessoas não oram junto e acabam se dispersando da oração. Aí começam a olhar para trás, começam a olhar no celular e não estão na unção daquele momento. Lógico que cada grupo de oração tem uma realidade. O tempo de duração, o tempo da condução de um ciclo carismático, ele deve se adequar ao tempo do grupo de oração. Mas essa adequação tem que ser possível para que os outros elementos, a animação, os momentos iniciais e a pregação, os avisos no final do grupo, tudo isso tem que acontecer de forma harmoniosa. Então aquela pessoa que está na condução, ela não pode ser breve demais, mas também não pode estender demais, para que os outros elementos do grupo possam acontecer de forma harmoniosa. Uma coisa importante, volto a frisar isso, não fazer introduções longas demais, orações longas demais. Muitas vezes a pessoa que está conduzindo, ela utiliza um versículo bíblico, isso é muito comum, nos grupos de oração. Utilizar um versículo de um salmo, como motivador da oração. Motivador para o louvor, por exemplo. Isso é muito bom que deva acontecer. Mas muitas vezes o condutor, o dirigente, ele pega aquele versículo, ele explica ele e faz uma pregação no momento onde deveria ser uma oração. O momento do ciclo carismático é de oração. A pregação vai ocorrer no seu devido tempo, vai ter um momento certo para a pregação. Então muitas vezes acontece
de usar a palavra bíblica, não só como motivação, mas como várias pregações ao longo do grupo de oração. Continuando. No grupo de oração, enquanto se conduz o ciclo carismático, né, a oração ela vai ter momentos altos e momentos baixos. Isso é comum acontecer. Tem momentos, né, que a pessoa está lá conduzindo, a assembleia está participando, né, e aquela oração está no fogo, né, como a gente diz, o fogo está pegando, está lá em cima. Mas de vez em quando acontece que ela está lá embaixo, né? A oração esfria. Então compete ao condutor perceber, né, quando essa oração está mais fria, quando ela está mais lenta, né, e motivar. A oração estava lá em cima, de repente ela vai caindo, o papel do condutor é fazer o quê? Levantar o povo, colocar eles para cima, clamar o Espírito Santo, se for necessário, né, para que a oração seja mais ardorosa, para que tenha mais ardor naquele momento, onde o povo possa experimentar o fogo do Espírito Santo com mais ardor. O condutor não pode ser aquela pessoa que fica falando o tempo todo e as pessoas assistindo. Volto a frisar sobre isso. Deve haver uma sintonia entre o dirigente, aquela pessoa que está conduzindo o ciclo carismático, que está conduzindo a oração, e o ministro de música. E nesse momento, né, a música deve entrar na hora certa. Uma música de acordo com a oração. A música deve entrar no momento certo. Né? O que se vai cantar ali tem que estar de acordo com a condução da oração. Às vezes a pessoa está lá falando do momento de perdão, pedindo perdão, e o músico entrar com um cântico de louvor, por exemplo, um cântico de animação. Então tem que haver essa sintonia entre o dirigente, o músico, o pregador e todos os servos do grupo de oração tem que estar naquela mesma sintonia. Quanto tempo deve durar o ciclo carismático? Existe uma resposta única, né, meus irmãos? Então vai depender do tempo do grupo. Por exemplo, um grupo de oração universitário, que vai acontecer uns 15, 20 minutos, o grupo todo. Então, ele vai ter pouco tempo para desenvolver esse ciclo carismático. E a gente sabe que isso acontece e é eficaz dentro daquele pouco tempo que os universitários têm. Tá? Então, tudo vai depender do tempo desse grupo de oração. O importante é você saber que o ciclo carismático, ele começa logo depois da animação e vai até o momento em que se passa o microfone para o pregador. Né? Nele vai estar inserido orações de entrega, vai estar inserido louvor, orações de língua, o momento da infusão do Espírito Santo, o tempo de silêncio para a escuta. E tudo isso, gente, pode, né, é claro, e deve ser recheado, podemos assim dizer, com músicas, com cânticos que estão de acordo com a oração e que levam a pessoa a interiorizar mais, a orar mais. Afinal de contas, a música é uma forma de oração, é uma forma de louvor, é uma forma de você pedir perdão, de se entregar ao Senhor. E nós, na Renovação Carismática Católica, aprendemos muito a rezar com a música. Quantos de nós, né, que quando estamos lá na nossa casa, às vezes meio desmotivados para rezar, colocam lá uma música, né, de louvor, uma música de adoração, uma música, né, que nos leva à presença do Senhor, e a hora que a gente vê, a nossa oração está fluindo. Né? Bom, então é muito importante o condutor, o dirigente, aquele que está à frente ali da condução do ciclo carismático, estar em sintonia com o músico. Muitas vezes basta uma paradinha, basta um olharzinho, né? Uma forma de olhar. O músico já sabe perfeitamente que é o momento dele entrar e já sabe
exatamente qual a música que ele deve tocar naquele momento. Então, meus irmãos, para nós estarmos à frente na condução da oração carismática, devemos lembrar, antes de tudo, que nós somos servos. Estamos ali para fazer a vontade de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, né? As pessoas antigas do movimento estão sempre reaprendendo. Estou falando aqui por experiência própria. Há tanto tempo já nesse movimento, sempre tenho algo novo para aprender. Nós temos que estar sempre ligados à videira que é Jesus Cristo, para que a gente possa fazer a vontade dele. Esse é o mais importante. Fazer a vontade de Deus e levar as pessoas à Assembleia à experiência do batismo no Espírito Santo, a experiência de Pentecostes. E nós nunca podemos dizer que nós estamos totalmente prontos. Quantas pessoas que conduzem, que ministram há tanto tempo, que agora nesse tempo de pandemia, teve um grande desafio. Fazíamos as coisas de uma maneira e agora tivemos que adaptar essa nova maneira de provocar o Pentecostes das pessoas por meio de um vídeo, por meio de uma live. São desafios que o Senhor coloca nas nossas vidas. Por isso nós temos que ficar atentos ao mover do Espírito Santo na condução do nosso grupo, seja ele presencial, seja live, seja uma gravação. Por isso é importante que nos formemos continuamente. Quantas formações eu já participei na minha vida ao longo, né, dessa caminhada na renovação carismática, e eu vejo que eu preciso cada vez mais de me formar. Quanto eu tive que aprender, estou aprendendo com os mais jovens, agora nesse tempo onde precisamos usar a tecnologia a favor da evangelização. Então é isso, meus irmãos. Que o Espírito Santo nos capacite nesse tempo. Que o Espírito Santo seja o nosso condutor, para que a graça de Deus, que a experiência de Pentecostes aconteça no nosso grupo de oração. Todas as vezes que nós nos reunimos, seja presencial, seja online. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.